solicitada e sugerida, a mim mesmo, sobre, na verdade, eu não sei até que ponto eu vou falar de Paulo e Estevão ou da obra Paulo e Estevão. Na verdade, meu maior objetivo aqui hoje é falar da obra, do livro. Porque se nós fôssemos falar sobre Paulo e Estevão, uma palestra de uma hora não tem como não, é impossível. Falar sobre Paulo e Estevão precisaria teríamos que montar um seminário aí de um fim de semana e ainda precisaríamos aí de adendos e complementos, porque a vida de Paulo é uma vida magnífica, é uma vida superlativa em todos os detalhes, é uma vida riquíssima de exemplos para nós mesmos, para a humanidade inteira, enfim. Infelizmente, antes desse livro, Paulo e Estevão, esse livro é psicografado pelo Chico Xavier, foi ditado pelo Espírito Emmanuel em 1941. E esse livro, quando veio a lume, só para já começando a citar alguns detalhes sobre essa obra, ele de pronto resolveu já uma série de problemas. Para quem quiser mais detalhes, eu sugiro até vocês irem ao YouTube, coloca lá as palestras do Haroldo Dutra Dias. O Haroldo teve seminário sobre Paulo e Estevão, que, minha Nossa Senhora, é um primor, é longo, tem mais de 3 horas de duração, vocês têm uma ideia, mais de 3 horas de duração só para falar sobre um livro. Dá 3 horas, 38 minutos e 12 segundos, só para falar sobre o livro. Imagine se você for adentrar na vida dos personagens, se você for adentrar em certas nuances, mas enfim. Eu, Marcos, qual é o meu objetivo dessa conversa de hoje à noite? Antes do objetivo, eu quero fazer uma pergunta. Quem já leu esse livro? Pergunta dele. Só 3? Só o Fábio? Comecei, mas não terminei. Foi. Vai ser condenado ao umbral. Olha, eu vou lhe traçar uma maldição aqui. Se você diz, não, vou traçar uma maldição aqui, eu vou lhe traçar uma maldição aqui, viu? Se você desencarnar, tem um monte de testemunha aqui. Se você desencarnar nessa existência sem ter lido esse livro, a gente não passa por umbral depois de morrer, você só sai do umbral depois que lê. Vai ser a sua pena. Lá no umbral você vai ser encaminhado para uma biblioteca espírita que tem lá, que é a biblioteca dos que fazem a besteira de não ler o Paulo Estevão. E aí vai ser lidado o Paulo Estevão em pergaminho ainda para você ler. Só depois é que você pode sair de lá. Mas você tem tempo ainda. Escrito em hebreu? Em grego koiné. Você aprender a fazer as coisas. Então, na verdade, só 3,5, nem tanto de leite, pelo menos 10%, 50%. Não vai demais. Só 3 leram, né? Então, então, o meu objetivo nessa conversa da noite é que muitos de vocês se interessem por ler. Sabe? Fazendo comercial já no livro. Olha, dos livros do Emmanuel, para mim esse é o melhor. Para mim. Dos livros do Emmanuel, não há um melhor que esse. Tem outros tão bons quanto. Na verdade, para mim, Paulo e Estevão, Ave Cristo e há 2000 anos, para mim, esses 3 livros, Paulo e Estevão, nessa sequência, se você for ler, até sugiro essa sequência: Paulo e Estevão, há 2000 anos e Ave Cristo. Para mim, você lendo esses 3 livros, eles trazem o registro de como nasceu o cristianismo. Como nasceu. Por que nós somos cristãos hoje? Nós somos cristãos hoje graças a Paulo. Por quê? Os primeiros apóstolos de Cristo falharam, porque consta tudinho aqui. A primeira, e aí os católicos tomam para si como igreja, que não foi igreja, na verdade, quando Jesus foi assassinado, um ano depois,
Pedro se muda com a sua família para Jerusalém, porque Pedro morava na Galileia. Então, um ano depois, um pouquinho menos de um ano depois, Pedro muda-se para Jerusalém, e lá ele monta a Casa do Caminho, que aí a Igreja Católica e os nossos irmãos protestantes, erroneamente, chamam que foi a primeira igreja. Não foi. Foi a primeira instituição social criada na Palestina. Lá era uma casa de assistência social. Lá eles atendiam mendigos, leprosos, claro, atendiam e quando era possível curar, curavam, quando não, davam toda a assistência, distribuíam alimentos, e havia a pregação do Evangelho. Porque tinha sim o Evangelho já escrito por Mateus. Então primeiro de tudo, para quem estuda os Evangelhos, para quem estuda a implantação do cristianismo na Terra, este é um documento inestimável mesmo, porque ele tira todas as dúvidas, acaba com uma série de confusões que ainda hoje os especialistas ainda apregoam pelo mundo, como por exemplo questões de datas. Tem um livro, por exemplo, o Evangelho de Mateus. O que é que todo mundo acha? Se você pegar um exegeta, um especialista nos evangelhos, ele vai dizer que o primeiro evangelho é o de Lucas, não é o de Mateus. Porque, segundo os especialistas, o Evangelho de Mateus só foi escrito em 67, mas Mateus morreu em 64. Já foi provado que o Evangelho, nesses cálculos errôneos, teria sido em 67, mas Mateus morreu em 64. Ele não poderia ter escrito em 67. Mas aqui explica tudo bem direitinho. Explica como foi que Lucas escreveu. Explica inclusive que o termo cristianismo foi a contribuição de Lucas, enquanto que muitos especialistas acham que o Lucas foi o autor do primeiro evangelho. De maneira alguma. A contribuição que Lucas deu na época foi colocar o nome, porque os nomes dos cristãos na época eram os caminhantes do caminho. Por quê? Porque como a primeira instituição pós-Cristo foi a Casa do Caminho, aí as pessoas que frequentavam a Casa do Caminho, que era muito parecido com uma instituição espírita, as pessoas iam lá, ouviam a palavra, os necessitados recebiam sopa, recebiam roupa, recebiam donativos e tinham o estudo do Evangelho. Então as pessoas que frequentavam a Casa do Caminho eram os frequentadores do caminho, eram os caminhantes do caminho, e aí certa feita, Lucas se encontrando com o Paulo, ainda era Saulo ainda, Lucas se encontrando com Saulo, ele sugeriu esse nome, olha, porque caminhante do caminho tem os essênios, tem os macedônios, tem os peregrinos, todos eles são caminhantes. Vocês foram com essa história de colocar o grupo de vocês, os caminhantes, vão ser só mais um grupo de caminhantes. Por que vocês não homenageiam ao grande mestre, nosso mestre, aliás, né? Lucas era discípulo também, lógico. Por que nós não nos denominamos de cristãos? Então aí nós nos chamamos cristãos. Não esqueça que nós somos espíritas cristãos. Não esqueça que toda a doutrina espírita ela é assentada nas bases dos ensinamentos de Jesus Cristo. Nada na doutrina espírita está em desacordo com a doutrina de Jesus. Pelo contrário, toda a doutrina espírita está assentada nos ensinamentos de Jesus. Então coube a Lucas esse rótulo de cristão aos seguidores de Cristo. Então toda essa documentação tem aqui. Há ainda hoje, por parte dos especialistas, confusão com datas, muito problemas aqui com datas, que as pessoas acham confusão, e Emmanuel aqui explica tudo bem direitinho, as datas, como foi que aconteceu. Interessante, o livro é de 1941, tem relatos aqui que arqueólogos descobriram, por exemplo, a estrada de Corinto. Antes de 1941, antes da publicação desse livro, Corinto não era tida como a cidade que realmente ela era, não.
Acreditava-se que era mais uma aldeia. E aqui, quando Emmanuel, por exemplo, descreve as ruas de Corinto, só para você ter uma ideia, nessa época aqui, a época em que se passa essa história é depois de 33 em diante. Jesus morreu em 33, abril de 33, e a história começa aí. Então, olha só, nessa época na Palestina, só para vocês terem uma ideia da importância da cidade de Corinto, no mundo todo só haviam 3 universidades. No mundo todo só haviam 3 universidades. Uma era na Grécia, a outra em Roma. Aliás, não era nem na Grécia, era em Alexandria, que era a possessão grega, né? Então havia uma universidade em Alexandria, havia uma em Roma e a outra era em Corinto. E nessa época, Corinto, entre as 3 universidades que havia no mundo, Corinto, nessa época, no ano de 33, aliás, antes de 33, por volta de 28, ano 28, o mundo atesta Corinto como a principal cidade universitária do mundo. Porque Corinto tinha uma vantagem em relação a Alexandria, em relação a Roma. Corinto fica à beira-mar. Então tinha um clima muito maravilhoso, um clima propício, e os grandes sábios da grande biblioteca de Alexandria estavam mudando para Corinto, devido às condições climáticas. O que você acha? É melhor estar no meio do deserto? Ou é melhor estar à beira-mar? Nem precisa falar, né? Então, só que isso era desconhecido antes de Paulo e Estevão. Arqueólogos, quando muito depois da publicação de Paulo e Estevão, descobrem, por exemplo, as estradas de Corinto, todo mundo ficou de boca aberta. Como é que é? Já imaginaram? Imaginaram vias inteiras de mármore. Aí imaginou a estrada, você andar em ruas de mármore? Não as ruas de Corinto. O centro comercial, o centro religioso, o centro de sinagoga de Corinto eram todos pavimentados em mármore. Então olha só como é que era a cidade. Então toda essa documentação está aqui. Então assim, para quem gosta de história, para quem gosta de entender como o cristianismo nasceu, olha, é literatura fundamental. Primeiro ponto. Segundo ponto, quem não conhece Paulo, inclusive eu brincava muito, como era o nome daquele senhor de anos atrás, o senhor careca, que ele vinha nos ajudar aqui nas terças-feiras, não é o nome dele? Alguém lembra? Você lembra dele? Ele é magrinho, careca, branco, meio alto. O seu Xavier, isso? Isso, o seu Xavier, por muitas vezes assim, gente, não estou falando dele não, até porque a opinião dele é de muitas e muitas as pessoas que não têm ainda o devido conhecimento. E na verdade, se você perguntar para estudiosos superficiais sobre Paulo, ou pelo menos se você perguntar para uma pessoa que só leu Atos dos Apóstolos e as cartas de Paulo, qual é a impressão que você vai ter? É que Paulo era machista, que Paulo era extremamente preconceituoso, que Paulo, para você ter uma ideia, tem na carta aos Gálatas, não, aos Efésios, na carta aos Gálatas tem um trechinho lá que Paulo diz textualmente assim: tomai cuidado com a mulher, pois poucas cobras, poucas serpentes do deserto possuem uma serpente, possuem uma peçonha pior do que o que toda mulher possui. Gente, Paulo nunca disse isso. Paulo nunca disse isso. Na verdade, está comprovado já por estudos já em Coiné, que eu falei, que era como Paulo se expressava. Ele nunca falou isso. Muito pelo contrário, Paulo era um apaixonado pela mulher. Só para você ter uma ideia, ó. Só para você ter uma ideia. Cadê? Cadê? 87 e 88. Na página 87 e 88 dessa edição, olha aqui. Na história de Paulo, gente, Paulo, ele é secundado por duas personagens assim que foram assim os maiores coadjuvantes da mudança da sua vida. Que foi Abigail
e Estevão. Se você for olhar nos Atos dos Apóstolos, o nome Estevão, em toda a Bíblia, se você for ler a Bíblia, relatos sobre Estevão, você só vai encontrar em Atos dos Apóstolos e um trechinho assim, muito pequeno. Um trechinho assim, bem pequeno mesmo, tá? Mas aqui não, aqui mostra quem foi Estevão. E Estevão, na verdade, foi o primeiro mártir do cristianismo. Foi o primeiro mártir, foi a primeira pessoa oficialmente defendendo as ideias do Cristo que foi condenada à morte por isso. Que foi condenada à morte por Saulo. Saulo condena Estevão à morte. Acontece que Saulo era apaixonado por Abigail, que era irmã de Estevão. E ele não sabia disso. Ele não sabia disso, que Estevão era irmão da amada dele. Então, para quem acha que Saulo não ligava para as mulheres, que Saulo destratava as mulheres, olha só aqui, uma declaração de amor, aquele, sabe, encontro de dois jovens, quando um se dedica ao outro, né? Abigail diz assim, ó, presta atenção: Deus é bom, replicou ela com enlevo, e somente agora reconheço que depois de tantos sofrimentos, ele me reservava na sua misericórdia infinita o tesouro maior da minha vida, o teu amor. Isso Abigail se declarando para Saulo, né? O teu amor na terra de meus pais. Teu afeto, Saulo, concentra todos os meus ideais. O céu nos fará felizes. Todas as manhãs, quando estivermos casados, pedirei em preces fervorosas aos anjos de Deus que me ensinem a tecer a rede das tuas alegrias. À noite, quando a bênção do repouso envolver o mundo, dar-te-ei um carinho sempre novo do meu afeto. Tomarei tua cabeça atormentada pelos problemas da vida e ungirei tua fronte com a carícia de minhas mãos. Viverei com Deus e contigo somente. Ser-te-ei fiel por toda a vida e amarei os próprios sofrimentos que acaso o mundo possa acarretar-me por amor à tua vida e ao teu nome. Detalhe, quando ela profere isso, Saulo estava em suprema perseguição aos judeus, aos cristãos, estava inclusive atrás de Estevão. Nessa época, Abigail achava que Estevão estava morto. Ela julgava que Estevão estivesse morto, até porque o nome dele não era Estevão, o nome dele, na verdade, é Gesiel. Quem colocou o nome de Estevão de Gesiel para Estevão foi Pedro. Quando Pedro conhece o cristianismo, porque Gesiel ele é condenado, vai para as galés e lá ele sofre um naufrágio. Só que lá nas galés ele conhece o general lá, que é o Sérgio Paulo. Sérgio Paulo salva, aliás, Sérgio Paulo adoece. E Gesiel, mesmo como escravo, cuida da saúde desse general que tinha o aprisionado. E ele fica bom aos cuidados de Gesiel. E como recompensa, liberta ele em Jerusalém. E lá em Jerusalém, Gesiel conhece a Casa do Caminho. E lá conhece Pedro, conhece Tiago, enfim, conhece lá os apóstolos de Jesus. E ele já tinha os princípios cristãos, né? Gesiel já conhecia. Gesiel não conhecia Jesus, não conheceu os princípios proferidos por Jesus, mas a vida de Gesiel já era uma vida dedicada aos princípios de Jesus. Tanto é que quando ele chega na Casa do Caminho, que Pedro ensinando sobre Jesus, Gesiel fica encantado. Não, me mostra Jesus, onde é que ele está, eu quero conhecê-lo. Aí Pedro explica: olha, Jesus já veio, já foi assassinado, ele não está mais aqui. E aí Gesiel se converte ao cristianismo. E lá na Palestina daquela época, era muito comum que quando você, daí onde vem a ideia do batismo, era muito comum que quando você mudava totalmente de vida, você poderia escolher um novo nome. E aí Gesiel falando: olha, agora tem uma nova vida, doravante, esses princípios que eu já acreditava, mas não sabia de quem era, os vivenciarei o resto da minha vida. Aí ele pede para Pedro: Pedro, que nome você sugere para que eu adote daqui para frente?
Aí Pedro é que adota o nome de Estevão. E aí Estevão passa a ser, na casa do caminho, o maior divulgador do Evangelho de Jesus. As palestras que Estevão propagava, os ensinamentos dele, até curas que Estevão já fez, tornou ele, em pouco tempo, um dos maiores vultos conhecidos de Jerusalém. O que chama a atenção de Saulo, porque Saulo era rabino, era perseguidor, como era totalmente defensor da lei mosaica, ele foi incumbido de varrer a cristandade da Jerusalém. Ele foi incumbido disso. E o alvo dele maior, quem era? Estevão, né? Já que Estevão era o vulto maior. Então, nesse contexto aqui, é que tem essa declaração. Então, para quem acha que Saulo era olhar meio torto para a mulher, olha o que é que ele diz depois. Saulo, depois dessa declaração, né? Saulo apertou-lhe as mãos com mais enlevo, redarguindo deslumbrado. Dar-te-ei por minha vez meu coração dedicado e sincero. Abigail, meu espírito estava possuído somente do amor à lei e a meus pais. Minha mocidade tem sido muito inquieta, mas pura. Não te oferecerei uma flor sem perfume. Desde os primeiros dias da juventude, conheci companheiros que me incitaram a lhe seguir os passos incertos na embriaguez dos sentidos, precursora da morte de nossas preocupações mais nobres deste mundo, mas nunca traí o ideal divino que me vibra na alma sincera. Depois dos estudos iniciais da minha carreira, encontrei mulheres que me acenavam, levadas por uma concepção perigosa e errônea do amor. Em Tarso, nos dias suntuosos dos jogos juvenis, após a conquista das melhores láureas, recebia de jovens inquietas declarações de amor e propostas de núpcias, mas a verdade é que permanecia insensível a esperar-te como heroína ignota do meu sonho nas assembleias ostentosas de púrpura e flores. Quando Deus aqui me conduziu ao teu encontro, teus olhos me falaram um lampejo de sublimes revelações. És o coração do meu cérebro, a essência do meu raciocínio, e serás a mão guiadora das minhas edificações em toda a vida. Olha que declaração, gente, se faz uma mulher. Minha Nossa Senhora. E aí, interessante, para quem quer conhecer Paulo, está aqui aliás, Saulo, né? Na época ele era Saulo, já mostra aqui, 75, página 75, para a gente entender quem era Saulo. Quem era Saulo? O jovem Saulo, como é que Emmanuel descreve Saulo aqui? O jovem Saulo apresentava toda a vivacidade de um homem solteiro, bordejando os seus 30 anos. Na fisionomia cheia de virilidade e máscula beleza, os traços israelitas fixavam-se particularmente nos olhos profundos e percussientes, próprios dos temperamentos apaixonados e indomáveis, ricos de agudeza e resolução. Trajando a túnica do patriciato, falava de preferência o grego, a que se afeiçoara na cidade natal, ao convívio de mestres bem amados, trabalhados pelas escolas de Atenas e Alexandria. Na verdade, só para a gente ter uma ideia de quem era Saulo de Tarso, Saulo, na verdade, tinha 3 cidadanias. Ele era hebreu de nascença, era grego de diploma, porque ele havia sido formado na Academia Rabínica de Alexandria, e era cidadão romano. Também. Daí a gente começa a entender o que o Império Romano o requisitou para varrer os cristãos da Palestina. Mas como? Por que o romano ia pedir isso a um hebreu? Aí aqui você explica, mas Saulo tinha cidadania romana também.
E é nesse íntere que ele começa a introduzir Saulo. Antes disso, voltando aqui, no prefácio desse livro, que é uma tem uma introdução aqui do próprio Emmanuel, ele diz o seguinte, olha só, a respeito da obra. Emmanuel agora está falando sobre a obra. Olha só o que Emmanuel diz aqui, ó. Esclarecemos ainda que não é nosso propósito levantar apenas uma biografia romanceada. O mundo está repleto dessas fichas educativas com referências aos seus vultos mais notáveis. Nosso melhor e mais sincero desejo é recordar as lutas acerbas e os ásperos testemunhos de um coração extraordinário que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do Mestre num esforço incessante. Então, é esse o objetivo. E é muito interessante, talvez às vezes na nossa vida, assim, apesar de tudo, gente, quando você lê esse livro, gente, tem tanta lição para a nossa vida, sabe? Pessoal, eu garanto que cada um de vocês, viu, Daniel? Você decidir ler o livro inteiramente. A pessoa, quando resolve ler esse livro, ele tira tanta lição. Na verdade, quando você enxerga tudo que aconteceu com Saulo, aí você sabe que a primeira conclusão que você tira, meu Deus, quem sou eu para reclamar da vida? Quem sou eu para reclamar de qualquer problema que venha para mim, meu Deus do céu? É por isso que diz assim, depois tem até uma música que diz, né, que depois de Jesus, sofrimento é alegria. Depois de Jesus, sofrimento é dádiva. Bom, Emmanuel fala uma coisa aqui muito interessante, e isso ele fala em Pedro Leopoldo, lá em Minas Gerais, dia 8 de julho de 1941, que é uma coisa muito interessante, gente. E o universo é baseado nisso, na lei de cooperação. Eu vejo ainda nos dias de hoje, às vezes no trabalho, você é no ambiente de trabalho, às vezes na casa espírita, às vezes na família, em qualquer canto que você encontra, às vezes você encontra as pessoas que se dizem individualistas, sabe? Aquela pessoa que ela acha que faz tudo sozinha, aquela pessoa não deixa, eu faço, eu não preciso de ninguém, não, deixa só eu fazendo é que funciona, não, o meu jeito é que está certo. Olha só o que aqui Emmanuel nos diz aqui, gente, ó. Sem Estevão não teríamos Paulo de Tarso. O grande mártir do cristianismo nascente, que foi Estevão, né, alcançou influência muito mais vasta na experiência paulina do que poderíamos imaginar tão só pelos textos conhecidos nos estudos terrestres. E aqui Emmanuel está falando que, como nós citamos anteriormente, Estevão só tem uma mençãozinha dele lá em Atos dos Apóstolos, só tem uma mençãozinha lá desde pequeno. Mas olha só como Deus age, olha só como Jesus encaminha as coisas. Saulo mandou matar Estevão. Na verdade, Saulo foi responsável pela morte de Estevão. E sabe o que foi que Estevão fez? Estevão foi o guia e mentor espiritual de Paulo por 35 anos. Não se tornou inimigo, não. Muito pelo contrário. Se tornou amigo dele no mundo espiritual. E mais ainda, quando Estevão chegou no mundo espiritual, primeiro que ele foi recebido, Estevão, né? Foi recebido por ninguém menos do que Jesus. Jesus foi quem recebeu Estevão. E a primeira missão que Jesus dedicou a Estevão olha, Saulo vai precisar de ti. Como aquele homem que mandou me matar, eu estou aqui graças a ele. Pois é, ele vai muito precisar de ti. Digo-te mais, sem você, Saulo não vai obter sucesso. E Estevão, que era a essa altura completamente apaixonado por Jesus, quem era ele para ir negar a ordem? Ok, se ele vai me aceitar. Então, aí Emmanuel continua aqui, ó. A vida de ambos, né, Paulo e Estevão,
A vida de ambos está entrelaçada com misteriosa beleza. A contribuição de Estevão é de outras personagens dessa história real, vem confirmar a necessidade e a universalidade da lei de cooperação. Por isso que eu falei daquelas pessoas ditas individualistas, sabe? Aquelas pessoas que querem fazer tudo sozinho.